Pensa bem, quantas vezes a gente já se desgastou com algo que, no fundo, a gente não controlava? Uma decisão que está na mão de outra pessoa, um trânsito que não anda, é a receita certa para a ansiedade e para a frustração. Nessa análise, a gente vai mergulhar em exercícios bem práticos, baseados na sabedoria estoica, para ajudar a gente a retomar as rédeas e encontrar um pouco de paz nesse caos do dia a dia. Então vamos lá. O nosso roteiro aqui se divide em 5 partes essenciais. A gente começa com o principal, focar no que dá para controlar. Depois, a gente aprende a dominar nosso mundo interior, a viver pelas nossas virtudes, a praticar uma vida mais intencional e, finalmente, a assumir de vez o comando da nossa própria jornada. Cada passo é uma ferramenta para construir mais tranquilidade. Essa primeira parte aqui é, sem dúvida, a chave mestra do estoicismo. É aquela virada de chave fundamental que, uma vez que a gente entende, abre a porta para todo o resto que a gente vai ver. É um sentimento que todo mundo conhece, né? A gente gasta uma energia danada, se irrita, sofre, mas nada muda, porque afinal o controle não está nas nossas mãos. É um peso que a gente carrega sem necessidade nenhuma. E é exatamente aqui que o estoicismo entra com tudo. E olha, não é sobre sentar e aceitar tudo de braços cruzados, não. É muito mais sobre treinar a nossa mente para enxergar o que realmente importa. Quando a gente foca só naquilo que está ao nosso alcance, a confusão some e as coisas ficam mais claras. Ok, então se a gente já entendeu que o foco tem que ser no que a gente controla, o passo seguinte é aplicar isso para dentro. Vamos ver agora algumas ferramentas práticas para a gente gerenciar melhor as nossas reações ao que acontece lá fora. Sabe o metrô que atrasa, a internet que cai, a mensagem que não chega? Sozinhos, eles são só detalhes. Mas quando a gente junta tudo, isso acaba com a nossa energia. O primeiro exercício é esse, cortar o mal pela raiz, sabe? Não dar poder para essas pequenas irritações antes que elas tomem conta do nosso humor. E essa imagem aqui é perfeita para a gente entender isso. A maioria das coisas que a gente chama de problema hoje seria um luxo em outras épocas. A gente não está vivendo uma tragédia, a gente está enfrentando desconfortos. E quem não aguenta um desconforto acaba virando escravo de qualquer coisinha. E aí vem Sêneca e nos lembra que a vida nunca foi para ser fácil. Ela foi feita para ser vivida com coragem diante dos desafios. Cada frustração é como se fosse um teste secreto, uma oportunidade para a gente transformar uma fraqueza em um treino de força. Agora, um ponto super interessante é o desapego. Pensa numa coisa que parece indispensável. Aquele docinho depois do almoço, ficar horas rolando o feed. Passar uns dias sem isso não é para sofrer, é para treinar a nossa liberdade. É para a gente descobrir que, no fundo, somos bem mais fortes do que a gente imagina. O filósofo Epiteto dizia que todo obstáculo é uma oportunidade. Se alguém nos ofende, é uma chance de treinar a paciência. Diante da tentação, a gente exercita o autocontrole. A pergunta-chave não é por que isso está acontecendo, mas sim, ok, que ferramenta interna eu posso fortalecer com isso agora? Agora que a gente já tem as ferramentas para cuidar do nosso mundo interno, vamos ver como tudo isso se encaixa numa estrutura maior. Uma vida guiada por princípios pelas virtudes estoicas. Coragem, justiça, temperança e sabedoria. Isso aqui não é só palavra bonita, não. São as 4 colunas que sustentam uma vida estoica. A verdadeira mudança não está em ficar falando sobre elas, mas em praticar quietinho uma dessas virtudes a cada dia. E coragem não é sobre fazer grandes atos heróicos. É o simples ato de levantar da cama quando a tristeza pesa, de admitir um erro quando o orgulho manda a gente ficar quieto. A verdadeira coragem quase nunca tem plateia. A justiça também aparece nas pequenas coisas do dia a dia. Devolver o troco que veio a mais, dar o crédito para um colega de trabalho, tratar com respeito o garçom ou o porteiro. É a gente não trair aquilo que, lá no fundo, a gente sabe que é o certo. Temperança é a prática de saber a hora de parar. É olhar para algo que a gente deseja e se perguntar: isso é mesmo necessário ou é só uma vontade de preencher um vazio? É perceber que não precisamos de tudo, só do que faz sentido. E, por fim, a sabedoria. Ela não aparece do nada. Ela é construída no silêncio de quem observa, pensa e só depois age. É dar um passo para trás para enxergar a situação de outro ângulo antes de sair reagindo por aí. Com as virtudes como nosso mapa, vamos agora para a parte prática. 2 exercícios diários que, nossa, fazem toda a diferença para dar um foco claro para a nossa vida. Os estoicos usavam essa prática não para dar medo, mas para despertar.
A consciência de que a vida é finita funciona como um filtro. Ela separa o que é só ruído daquilo que é essencial e chama a gente para viver de um jeito mais autêntico. Marco Aurélio nos deixou essa reflexão que é um soco no estômago, no bom sentido. Se hoje fosse seu último dia, você se orgulharia de como viveu? Essa pergunta simples vira nossa rotina de cabeça para baixo. Horas gastas com besteira parecem vazias, enquanto um abraço, uma conversa sincera ou um projeto importante ganham uma urgência enorme. E para colocar isso em prática, Sêneca recomendava essa revisão bem simples. No fim do dia, parar e pensar sobre esses 3 pontos tira a gente do piloto automático. Os erros deixam de ser monstros, os acertos são valorizados e cada atitude vira uma lição. E agora, a etapa final. Vamos juntar todas essas peças numa estrutura prática para a gente finalmente assumir o leme e retomar o controle da direção da nossa vida. Esse exercício é a dinâmica do quero e posso. O quero é o destino, o objetivo maior. Mas o ponto crucial, a mágica, está no posso. As ações concretas, pequenas, silenciosas que a gente pode fazer hoje. É o posso que coloca o barco em movimento, uma remada de cada vez. E essa citação resume tudo, né? A transformação de verdade não acontece no discurso, acontece na ação silenciosa e consistente. É parar de só querer ser uma pessoa melhor e começar a agir como se já fosse. E a gente termina com essa provocação. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas de assumir o comando com uma única decisão consciente, hoje. A cada escolha a gente retoma o leme e define o rumo da própria jornada. Qual é a pequena ação que vai ser tomada hoje para ajustar esse leme?